Uma operação como essa reforça a importância do sigilo durante a investigação, né? Porque, de fato, ninguém sabia, não foi lógico, não teve o alarde ali por parte da polícia antes de fazer essa prisão. Claro, se tivesse acontecido, se tivesse ocorrido essa informação de que havia uma investigação em andamento, ou pelo menos iniciada, muito possivelmente a gente teria ocultação de provas, a gente teria a conversa da própria Sol com outras pessoas envolvidas e até mesmo a tentativa de influenciar nesse depoimento que ela iria prestar. Então, isso reforça o quanto é importante. Demorou, de certa forma, porque nós estamos em outubro, né? Então, assim, depois desse mandato do ex-prefeito Doutor Pessoa, nós já passamos aí 10 meses e essa investigação correndo. Felizmente chegou e eu acredito, inclusive, que a Sol seria a peça fundamental para que essa investigação agora possa avançar, porque ela, de fato, era assessora especial do prefeito, ela tinha ali o comando, de certa forma, desses cargos, do direcionamento das pessoas que eram indicadas, que eram alocadas dentro da prefeitura em diferentes setores, inclusive ela mesma diz, quando não pode para assistência social, vai para educação, enfim. Então, ela agora pode ter esse poder nas mãos, né, de indicar as outras pessoas que são envolvidas nesse esquema, de delatar mesmo. Eu acho que o termo seria esse, porque, de fato, ela já está com as provas todas contra ela, então o que tem agora em favor dela é, de fato, uma delação. É entregar as outras pessoas que faziam parte de um esquema que já é conhecido, que já é sabido que existia. As próprias investigações trouxeram informações com prints, com conversas, enfim, com dados mesmo, de que havia essa rachadinha, de que havia essa situação acontecendo na Prefeitura de Teresina. Então, acredito que ela é peça fundamental para que outras pessoas, e aí a gente costuma chamar de peixe grande, sejam também fisgados aí nessa rede da investigação policial aqui em Teresina. A Sol, ela está sob efeito de uma prisão temporária, são 5 dias de cadeia. Inclusive, a defesa dela não pediu a soltura nesse primeiro momento, porque há uma disposição clara dela de colaborar. Os advogados sempre deixam isso muito claro, sempre colocam isso, sempre que são questionados. E a gente viu por essa primeira fala de hoje, esse primeiro depoimento de hoje, com a reação do advogado, claro, do delegado, porque ninguém acompanhou este depoimento, mas o delegado afirmou que há, de fato, essa intenção, disposição e que ela colaborou. E aí já se questiona logo de que modo ela vai se conduzir daqui para frente, e há, de fato, uma expectativa grande para que ela feche um acordo. Isso ainda vai demandar algum tempo, não se fecha um acordo de uma hora para outra, ela ainda vai, de fato, avançar nesse entendimento, mas o que a gente viu hoje é que há essa disposição de colaborar da Sol Pessoa, e já apontando para pessoas superiores a ela dentro da administração, que possam ter imputado também, podem ser imputados também na investigação. Portanto, o que a gente vê é que está só começando. Pode avançar ainda mais, e a Sol como uma peça-chave para isso, e de fato desbaratar esse esquema como um todo, para que a população tenha clareza e que, sobretudo, seja restituída desses recursos desviados. Aline. A Sol Pessoa realmente é a peça-chave de toda essa história. Era ela que centralizava tudo, né? E a fala dela de que o dinheiro não era para ela meio que admitiu, sim, o esquema de rachadinha, mas o dinheiro, os recursos não eram para ela. Então, para quem eram esses recursos? São as perguntas, né, que a polícia tem, que a sociedade teresinense tem. Tem muitas perguntas a serem respondidas aí. Para quem ia esse dinheiro, para quem ia essa verba, e quem mandava, né? Quem mandou ela fazer isso, como foi que começou, quanto tempo durou, qual foi o montante, enfim. Tem muita coisa para ser respondida, e eu acredito que nessa operação foram pegos muitos documentos, sim, celulares, computadores, tem muita coisa ainda para ser revelada. Aqueles prints já foram bem fortes, né? O teor dos prints. E ela não tinha como rebater aquilo ali. Ela meio que admitiu mesmo. Foi essa a informação que se tem até então. Olha, com a gente aqui já ela, Cíntia Lages. Olá, Cíntia, boa noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Ciência Política. Hoje é o dia, neste caso, Sol Pessoa, nesse caso da investigação, marcado pela colaboração. Os presos aí falam da Sol e além da Sol, a informação da polícia estão todos dispostos a colaborar, inclusive a própria Sol no dia de hoje. Essa foi o mote desse dia nesse caso, ou seja, isso sem dúvida causa temor, tem causado temor
e muita gente da administração anterior. Cíntia. É isso mesmo. Tudo que eu vi na imprensa e as declarações de delegados que estão acompanhando esse caso deixa muito claro que já no primeiro momento ela colaborou. E outra coisa que me chamou a atenção também, que eu vi na imprensa, é que já foram prestados outros 2 depoimentos aquelas 2 pessoas que também foram presas e que participariam dessa organização criminosa. E que ela mesma, a Sol, teria falado para os delegados que ela era uma espécie de chefe dessa organização. Mas o que ela não conseguiu explicar, porque assim, é muito fácil você, na condição de chefe de gabinete, chegar numa situação como essa. Eu não estou dizendo aqui que ela está mentindo, mas o que eu quero dizer é que é muito fácil você chegar numa situação como essa e dizer que, olha, eu seguia ordens. Acontece que, junto com as provas que a polícia já dispõe, também foram apreendidos bens incompatíveis com os salários que ela recebia. Então, ela podia ser chefe de uma organização e seguir ordens de pessoas que vinham de cima, mas ela era muito beneficiada e não me parecia uma empregada comum. Não me parecia alguém que recebesse um salário para fazer esse tipo de desvio. Pelo contrário, ela tem indícios, por exemplo, dela receber imóvel, receber terreno, e isso não é característica, Ananias, de gente que era só intermediária. Vai ter que confrontar com os fatos, porque se fala, tem que provar. Tem uma prova de alguém determinando isso, exatamente, de um superior determinando que faça isso, tem que ver isso, porque o que a gente viu nos prints que nós trouxemos aqui ontem é ela determinando ao empresário, ao Marcos Almeida, que fizesse pagamentos, que fizesse transferência, que empregasse pessoas na prefeitura. Quem fazia isso era ela. Olha aí as imagens. Enviou o número da conta. Ela envia o número de uma conta para ser feito o depósito. Ela envia o número de um Pix. Ela pergunta, tem como colocar 2.300 nessa conta? Aí o Marcos Almeida, ok, envia o comprovante do pagamento e diz feito, como feito por ela, obrigada. Aí é ela que está mandando, é ela que é a chefe, é ela que é a chefe. Por esses prints aí, a gente tira essa conclusão. Agora, se ela diz que tem um chefe que mandava ela fazer isso, ela tem que mostrar como esse chefe determinava isso, como esse chefe mandava isso. Era uma mensagem, era um bilhete, como era? Tem uma gravação, o que é que tem? Ela tem que, claro, e aí a delação só vem se você conseguir contribuir para a investigação de uma forma consistente, indicar meios de prova. Cíntia. Ananias, ainda tem uma outra questão também. É claro que isso tudo ainda vai passar pelo crivo da polícia, óbvio. Mas o que passava para quem estava do lado de fora da prefeitura? É que ali existiam núcleos, não era só um núcleo da Sol, e que essas pessoas trabalhavam separadamente, cada um tinha sua carreira solo, não era uma dupla sertaneja, não era uma banda, não, cada um atuava numa determinada frente, um atuava num segmento, eu não tenho provas para dizer quais eram os segmentos, mas isso era muito claro e isso era falado extraoficialmente por políticos, por vereadores. Isso era alvo de denúncias da população. Então, o que a gente via lá era uma prefeitura fatiada em núcleos distintos e eu acredito muito que o primeiro caso, a primeira situação foi a dela. Mas a gente vai ter outras situações em que nós vamos ver desdobramentos. Eu vou citar um exemplo que já está posto. O caso do Bruno Pessoa, que o ex-prefeito disse que não é sobrinho dele, assim como a Sol não é parente também. Ele está correto quando ele fala isso e está trazendo luz aos fatos. É uma coincidência o sobrenome. Beleza, o Bruno Pessoa também é uma coincidência o sobrenome. Ele atuava na Superintendência de Trânsito. Como é que eram? Eram multas que eram retiradas. O que a gente não sabe? O que ele recebia em troca por essas multas, se era somente ele que era beneficiado ou se havia outras pessoas que recebiam algum tipo de... Né, se aquilo era um favor, se era algum tipo de troca. Esse era um núcleo na Superintendência de Trânsito.
Mas o que a gente via naquela administração? Repito, uma prefeitura loteada. Então, você tinha um parente que tomava conta da ETURB, um parente que tomava conta da Fundação Municipal de Saúde, outra pessoa que tomava conta das terceirizadas. Isso não parece uma organização que trabalhava junto, Ananias. Para mim está muito claro. Parecia que essas pessoas tinham poderes isoladamente, ou a elas foi concedido esse poder, ou elas se apropriaram por uma inépcia do gestor, por uma omissão do gestor, ou por anuência do gestor. Quem vai dizer isso? Não sou eu. Ou então por uma incompetência do gestor, pode ser. É isso que é defendido, por exemplo, pelo ex-vice-prefeito, Robert Rios, que disse, a gente trouxe aqui a entrevista, olha, ele é uma pessoa boa, só que ele deixava as pessoas fazerem o que queriam. Então, isso é o quê? Isso é uma omissão. Está encaixado na omissão. Ou ele sabia, ou ele se omitia, ou ele não sabia de nada e era um inocente. Em qualquer um dos casos, ele vai ser responsabilizado, porque a justiça, ela não faz, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, a juíza não faz uma separação. Ele era gestor e isso aconteceu na gestão dele. Então, não há uma separação. Foi porque quis, foi porque era inocente. Não, mas é a assinatura dele. Ele era o prefeito. Traz uma leitura que ela é muito fiel aos fatos que a gente viu, acompanhou durante essa gestão, essa administração. Tinha ilhas de poder dentro da prefeitura. Alguns foram sacados ou saíram, como foi o caso do vice-prefeito Robert Rios, dessas ilhas de poder. Mas elas continuaram atuando e continuaram fortalecendo, continuaram, inclusive, avançando em outros meios e núcleos. E, sobretudo, familiar do prefeito, pessoas muito próximas. Pode não ser parente, mas era considerado da família, porque era muito próximo realmente ao prefeito Dr. Pessoa, por muito tempo, a Sol Pessoa. A gente já trouxe, inclusive, esse histórico aqui no Ciência Política para você entender. E é por isso que se fala muito que, olha, houve o estouro da questão da Extrans, agora o estouro dos terceirizados e há uma possibilidade de vir também outras operações na área da saúde pública, que viveu um caos por aqui, na educação, ou seja, tudo isso está sendo acompanhado de perto pela população. E a Cíntia lembrou bem do caso da Extrans, e eu quero lembrar que a reação do Bruno Pessoa foi parecida com a da Sol. Você lembra o que ele disse, Alessio? Ele disse, olha, eu seguia ordens. E ele disse, era do prefeito, doutor Pessoa. E aí o doutor Pessoa reagiu de uma forma bastante enérgica, dizendo que não, que ele não tinha ordenado tirar a multa de ninguém. Você lembra, Alessio? Lembro, sim. E, na verdade, Ananias, ele não chegou a citar a ordem diretamente do prefeito, doutor Pessoa, né? É importante a gente fazer essa distinção, mas que recebia ordens de cima. E eu, inclusive, concordo com a Cíntia sobre a questão do ex-prefeito não saber. Nós conhecemos hoje o ex-prefeito doutor Pessoa, sabemos das suas limitações, inclusive dentro da própria gestão, infelizmente, que ele tinha, apesar de ser o prefeito, não tinha muitas vezes o comando da situação, ou muitas vezes não sabia o que estava acontecendo. Eu acredito ainda nessa tese, de que, de fato, acontecia muita coisa em torno do prefeito que ele sequer sabia. Mas, ainda assim, a gente não pode, nesse caso da S-Trans, ou agora nesse caso da Sol também, eximir o prefeito de qualquer culpa. Porque se ele deixou acontecer isso tudo ao seu entorno, ele também tem que ser responsabilizado de alguma forma. Bruno Pessoa disse que recebia ordens do ex-prefeito Dr. Pessoa para resolver as demandas relacionadas às multas de pessoas ligadas à administração da prefeitura. Essa foi a fala dele, né? A fala dele também na DECOR. A DECOR que também está nesse caso aí da S-Trans. Ou seja, há semelhanças entre os casos e há, inclusive, dentro da prefeitura, e aí semelhanças quando eu digo, na reação dos acusados e na reação do próprio prefeito Dr. Pessoa. Há semelhança nos dois casos. Ele nega o parentesco com os dois, e aí a apuração da Cíntia, de fato, ele não é parente, e ele reage dizendo que não autorizou, que não conhece, que não participou. Mas já foi indiciado, inclusive, no caso da S-Trans, é aguardar o que vai acontecer agora nessa questão dos terceirizados.